Dorothy Parker trabalhava na maternidade há vários anos e nunca reclamou do seu trabalho, apesar de todos os desafios e dificuldades. Ela considerava que era o melhor emprego de todos, mas o que ela mais amava era cuidar dos recém-nascidos, vesti-los e ajudar com os sentimentos se suas mães não pudessem amamentar. Dorothy não tinha filhos próprios, então encontrava felicidade em cuidar dos filhos de outras mulheres. Junto com seu marido Leury, eles passaram por inúmeras consultas médicas e exames. Infelizmente, eles nunca conseguiram conceber, o que os deixou com um sentimento de arrependimento e saudade em seus corações. Dorothy suspeitava que pudesse ser a causa da infertilidade deles, e isso a deixava muito triste sempre que o assunto de ter filhos surgia. Em algum momento, o casal decidiu adotar uma criança de um orfanato. Dorothy já havia começado a reunir os documentos necessários quando algo estranho aconteceu na maternidade. Tudo começou quando uma ambulância trouxe uma mulher em um estágio bastante avançado de gravidez. Testemunhas disseram que ela começou a ter contrações bem na rua, o que indicava sua relutância em procurar a maternidade antecipadamente. A mulher tinha pele bronzeada e usava roupas bastante excêntricas. Seu nome era Rosa e ela vivia em um dos bairros mais pobres da cidade. Dorothy sabia que a área estava cheia de favelas, onde as pessoas lutavam para sobreviver e tinham que literalmente lutar por sua existência. A condição de Rosa era crítica devido à posição inadequada do feto no útero, e Dorothy sabia que uma cesariana poderia ser a única opção em uma situação tão difícil. Infelizmente, apesar do profissionalismo do médico, a operação não foi bem sucedida, pois Rosa tinha problemas de coagulação do sangue, o que levou a complicações graves. No entanto, sua filha recém-nascida estava indo muito bem, como se sentisse o que estava por acontecer. Rosa pegou a mão de Dorothy e sussurrou: "Eu te imploro, por favor, me ajude. Você precisa ajudar, senhora, não deixe minha filha sem mãe. Leve-a e crie-a." Dorothy ficou surpresa com as palavras de Rosa. "O que você quer dizer com leve-a e crie-a? Do que você está falando? Você ficará bem." Mas Rosa não mudou de ideia. "Eu não ficarei bem, eu posso sentir. Eu tenho um dom, posso prever o futuro. Eu herdei isso da minha avó. Mas por favor, não diga não. Por favor, salve minha filha Nancy. Lá no canto, você vê? É minha bolsa. Por favor, dê tudo o que está dentro para minha filha." Lágrimas encheram os olhos de Dorothy, as palavras da jovem tocaram os cordões mais doloridos do seu coração, fazendo-o tremer de compaixão. "Está bem, eu vou ajudar. Não posso prometer muito, mas vou ajudar", disse Dorothy, com a voz tremendo. Rosa faleceu uma hora depois, ainda incapaz de acreditar no que havia acontecido. Dorothy ficou ao lado do berço da recém-nascida Nancy e não conseguiu evitar de chorar. Então, ela se lembrou da bolsa de Rosa e quase desmaiou quando a abriu. Havia um grande pingente de ouro e um envelope selado sem inscrição. Nesse momento, Dorothy percebeu que não podia quebrar sua promessa a Rosa e jurou que, de fato, adotaria a pequena Nancy. Essa notícia chocou seus colegas de trabalho até o âmago. "Como você pode adotar a criança de uma mulher desconhecida? Não é certo. Você nem sabe quem era essa mulher. Ela tinha parentes? E o pai do bebê?" disse a amiga de Dorothy, Kate. Dorothy ficou surpresa, mas não recuou. Ela sabia que a perspectiva de Kate era influenciada por seus 3 filhos e seu marido amoroso esperando por ela em casa. O próprio casamento de Dorothy, por outro lado, estava passando por uma fase difícil, já que seu marido realmente queria ter filhos, e ela ainda não conseguia engravidar. Assim que chegou em casa após o expediente, Dorothy conversou com seu marido. Para sua surpresa, Leury não ficou entusiasmado com a ideia de adotar o filho de uma mulher desconhecida. "Mas por quê? E se os parentes dela voltarem e reivindicarem seus direitos? Eles até poderiam nos levar a tribunal, querida. Não se preocupe com isso. Querida Nancy é órfã e não tem parentes", respondeu Dorothy apressadamente. Leury amava sua esposa e não queria magoá-la com uma recusa ou desconfiança. Francamente falando, não havia nada de errado em adotar a menina. Leury se aproximou de sua esposa e a abraçou,
indicando seu acordo. Agora, tudo o que precisavam fazer era organizar seus documentos e preparar um quarto para Nancy. Levou menos de 3 semanas, após as quais Léo e Dorothy finalmente se tornaram pais. O tempo voou, enchendo a vida dos novos pais com vários momentos agradáveis relacionados à criação de sua filha Nancy. Ela estava crescendo como uma menina inteligente e obediente, causando pouco ou nenhum problema aos pais desde tenra idade. Ela usava um pingente de ouro que lhe foi passado por sua mãe, e ninguém sabia a quem pertencia ou qual era a sua história. Durante sua estadia na maternidade, Rosa não parecia ser rica, e o fato de possuir um item tão caro parecia bastante estranho. Quanto ao envelope lacrado, o casal decidiu não abri-lo por enquanto. Léo acreditava que não havia nada importante nele e não queria ler cartas de outra pessoa. Mas havia outra coisa que perturbava o casal e os mantinha tensos. Logo após Léo e Dorothy adotarem a pequena Nancy, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor de sua casa. Eles notaram pessoas mal vestidas tentando olhar pelo portão e abrir a porta. Léo até contatou a polícia várias vezes, mas foi tudo em vão. Do ponto de vista legal, não havia nada errado, mas o casal sentia que isso estava de alguma forma relacionado a Nancy, cujas raízes eles desconheciam. Alguns dias depois, Léo decidiu vender a casa. Felizmente, depois de se mudarem para o novo bairro, o assédio parou e as pessoas estranhas desapareceram tão repentinamente quanto apareceram. Vários anos se passaram e, durante esse tempo, Dorothy nunca se arrependeu de ter adotado Nancy. Naquela época, Nancy já havia terminado a escola e sabia que queria seguir os passos de sua mãe e se tornar enfermeira. O fato de ser adotada nunca foi escondido de Nancy, pois Léo e Dorothy não queriam mentir para sua filha. Reconhecer as origens de Nancy era um desafio, especialmente considerando sua aparência e gosto por roupas. Querida, talvez você devesse reconsiderar e escolher uma profissão diferente. Medicina é um campo difícil, você terá que enfrentar muita dor e sofrimento humano. Confie em mim, há pouco prazer nisso. Disse Dorothy involuntariamente, lembrando-se do dia em que Rosa faleceu. Não, mãe, eu quero ser como você. Eu te vi de uniforme desde pequena e sempre gostei de livros de medicina. Você realmente acha que eu poderia escolher outra profissão? Objetou Nancy. Naquele momento, Dorothy entendeu que sua filha já havia feito sua escolha e que seria impossível fazê-la mudar de ideia. Nancy mostrou ser uma estudante talentosa e se formou na escola de enfermagem com honras. Ela começou a trabalhar em um asilo para idosos, onde se deparou pela primeira vez com manifestações de crueldade humana. Os parentes dos idosos frequentemente os enviavam para o asilo para se livrarem do trabalho associado ao cuidado de seus parentes frágeis. Não sei como podem ser tão cruéis. Tanta gente coloca os próprios pais aqui. Será que não conseguem encontrar um tempinho para cuidar deles? Exclamou Nancy genuinamente. Seus colegas de trabalho só puderam dar de ombros, sem saber a resposta para aquela pergunta. Um dia, um idoso com cabelos prateados e uma barba exuberante foi admitido no asilo. O novo residente se chamava Charles Foster e tinha a mesma cor de pele escura que Nancy. Como o destino quis, Nancy foi a responsável por processar os documentos desse idoso. Compartilhamos o mesmo sangue, minha querida, disse o velho, semicerrando os olhos. Nancy sorriu, sem entender completamente o que o homem queria dizer. Eu posso sentir, você é uma de nós, você só ainda não percebeu. Nossas mulheres podem prever o futuro, é um dom especial, continuou o homem. Nancy transformou a conversa em uma piada, mas então Charles notou o pingente de ouro pendurado em seu pescoço. De repente, o homem ficou pálido e agarrou o peito, lutando para respirar, como um peixe jogado à margem. O que há de errado, Sr. Foster? Você está se sentindo mal? Devo chamar o médico? Por favor, me diga, implorou Nancy. Rosa, meu Deus, este é o pingente de minha filha Rosa, o velho sussurrou com sua boca sem dentes. No começo, Nancy não compreendeu completamente o que tinha acontecido, então ela não levou a palavra do idoso a sério. Ela pensou que era um delírio, algo que muitos idosos sofriam. Mas quando o idoso recuperou a compostura e acalmou um pouco, ele apontou novamente para o pingente e começou a chorar.
Levou cerca de meia hora para Nancy finalmente conseguir que o Sr. Foster desse uma explicação coerente do que havia acontecido. Aconteceu que, há 23 anos, sua única filha, Rosa, fugiu de casa. A jovem fez isso deliberadamente, na esperança de evitar um casamento arranjado por seus pais. Ela não amava o homem que seu pai havia escolhido para ela e decidiu sair de casa e romper os laços com sua família. No entanto, sua nova vida não correu bem. Ela conheceu um motorista de passagem do Texas e se apaixonou profundamente por ele. Ela só voltou à realidade quando percebeu que estava grávida. Seu namorado a abandonou imediatamente e voltou para o Texas, onde já tinha uma família. Em algum momento, ela até considerou voltar para casa, mas conseguiu resistir à tentação e decidiu criar o filho sozinha. Rosa sabia que, se voltasse grávida e sem marido, traria vergonha à sua família por gerações. Ao longo de sua vida, Rosa sempre usou um pingente de ouro que lhe foi transmitido por sua bisavó materna. Dizia-se que esse objeto era um presente para a família de ninguém menos que Abraham Lincoln. No entanto, ninguém podia afirmar definitivamente se isso era verdade ou não. E era esse pingente que agora estava nas mãos de Nancy, uma mulher que nunca conheceu sua mãe biológica. Claro, Charles tentou encontrar sua filha e pediu a ajuda de muitos parentes. De certa forma, foi uma operação de busca contínua por Nancy. Foram os parentes de Charles que tentaram rastrear o paradeiro de sua filha, observando a casa do jovem casal. Naquela época, Charles já sabia que sua filha estava morta e queria pelo menos recuperar a neta. Mas tudo acabou diferente. A parte mais interessante era que dentro do envelope lacrado encontrado na bolsa de Rosa, havia uma fotografia de seu pai, Charles, quando ela fugiu de casa. Rosa pegou como uma lembrança, sabendo que nunca voltaria para sua família. E agora, quando Charles olhava para a neta, não podia deixar de chorar, mas eram lágrimas de orgulho ao saber que sua neta havia recebido uma boa educação e se tornará enfermeira. Foi apenas em sua velhice que Charles entendeu que não podia controlar à força os destinos de seus filhos, privando-os da oportunidade de escolher como viver suas vidas. Se não fosse pela infeliz situação com o casamento, Rosa nunca teria fugido de casa e vivido uma vida tão curta e triste. Abraçando sua neta, Charles agradeceu silenciosamente aos céus por sua ajuda e soltou um soluço baixo. Ao olhar para Nancy, o velho tinha certeza de que sua falecida filha Rosa os observava dos altos do céu, se alegrando com a reunião de sua antiga linhagem. Aqui chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho, para não perder nenhuma história em áudio.